Todos sabem a dificuldade que é interpretar textos, sobretudo no Enem e em concursos públicos. Muitos alunos chegam para mim e perguntam, prof, como é que eu vou identificar a tipologia, o gênero e quais características de cada um podem me auxiliar na correta interpretação dos textos? Pois bem, hoje nós iremos aprender detalhes sobre as tipologias textuais e conhecer o conceito de gêneros. Vamos lá? Sou a professora Josemere Caetano do curso Arte de Escrever e convido vocês a assistirem comigo um conteúdo completo sobre a tipologia textual e compreender por que nós temos tantos gêneros circulando em todas as esferas da comunicação. Aqui, trouxe para vocês as tipologias textuais. E essas características, elas são muito importantes. Para que vocês possam compreender que para cada gênero nós temos uma tipologia específica, às vezes temos mais de uma, com predominância de uma delas, que nós iremos ver daqui a pouco nesse conteúdo tão rico que eu preparei para vocês. Temos o texto narrativo, descritivo, argumentativo, que é diferente do explicativo, também conhecido como expositivo, e o injuntivo, que também se classifica como instrucional. Então, só para vocês poderem compreender melhor, vamos ver alguns gêneros que participam dessa tipologia textual. No caso do narrativo, nós temos contos de fadas, crônicas, romances, novelas. Temos como exemplo de descritivo a receita culinária, classificados de anúncios, por exemplo. No argumentativo, nós temos a tão conhecida dissertação argumentativa do Enem, né, dissertativo do tipo argumentativo. Nesse sentido, nós temos também como argumentação o sermão, a monografia, que é diferente da explicação ou exposição. Um texto explicativo ou expositivo, ele apenas expõe esse conteúdo, sem a argumentação. Então, temos essa característica de tipologia nos livros didáticos, nas próprias aulas expositivas, em que o professor está explanando sobre determinado conteúdo, e temos, para finalizar, a tipologia injuntiva ou instrucional, que, como o próprio nome diz, instrui. Em que sentido? No manual técnico, na própria receita culinária. Aí vocês podem dizer, prof, mas a receita não é descritiva? Há predominâncias de mais de uma tipologia em determinados gêneros, como é o caso da receita culinária. Então, compreendido isso, vocês têm que entender que cada texto que circula nas esferas comunicativas possui uma linguagem e uma estrutura próprias. Nesse sentido, nós temos categorias tipográficas desses textos que circulam em todos os veículos. Por exemplo, na própria internet, né, com o advento da internet, houve uma quantidade muito grande de gêneros textuais que possuem determinada tipologia. Vamos compreender cada um deles. No texto narrativo, como o próprio nome diz, conta-se uma história, existem os elementos da narrativa, e essa história, ela tem uma cadência, ela tem começo, meio e fim. Há uma apresentação, um desenvolvimento, o clímax, que é aquele momento máximo, por exemplo, numa novela, quando o casal apaixonado se encontra, ou quando o vilão é desmascarado, por exemplo, e temos o desfecho, que é o final da narrativa. Quais são os elementos que constituem a narrativa? Como eu falei, inicia-se com a apresentação, também chamada de introdução, que é a parte inicial, onde o autor do texto vai contextualizar, vai apresentar os personagens que estão inseridas em um determinado tempo e em um determinado espaço. No desenvolvimento, a história ela é contada com uma sequência, né, que é uma sequência que muitas vezes é quebrada, quando há elementos, por exemplo, de rememorar algo que já aconteceu, que são os flashbacks, mas, em geral, há uma sequência linear dos acontecimentos. O clímax, aquele momento máximo que designa
a emoção, né, de acompanhar determinada narrativa, e o desfecho, que é onde os acontecimentos têm uma finitude, onde tudo que estava sendo desenvolvido chega ao ponto final. Além disso, nós temos um narrador que conta a história. Eu posso ter um narrador que participa da história, um narrador que apenas observa a história. O que participa é conhecido como narrador-personagem, e o que apenas conta a história sem estar inserido nela é um narrador-observador. Ele é personagem e onisciente porque ele sabe de tudo o que vai acontecer, porque, afinal de contas, ele é o narrador. O próprio enredo, que é a estrutura da narrativa, que pode ser um enredo linear, como eu expliquei para vocês, ou um enredo que quebra essa linearidade, sendo não linear. As personagens, né? A gente geralmente, quando assiste a uma novela, a um filme, a uma série, nós temos as personagens principais, as personagens secundárias, nós temos os protagonistas, os antagonistas, que são os vilões. O tempo pode ser um tempo cronológico ou um tempo psicológico, e o espaço, que pode acontecer em qualquer local, num castelo, a narrativa pode ocorrer em uma vila, em uma fábrica, vai depender da criatividade do narrador. Então, quais são os tipos de narrador que nós temos dentro dessa estrutura? O narrador personagem, então, a história é narrada em primeira pessoa. Por quê? Porque o narrador participa das ações. Um narrador observador, em que a narrativa encontra-se na terceira pessoa, o narrador não participa dos acontecimentos nesse tipo de narração. O onisciente, que conhece todos os personagens, conhece toda a trama. A história, ela é narrada em terceira pessoa, no entanto, há alguns personagens em que tomam a frente dessa narração, portanto, há pequenas partes do texto em que nós observamos essa primeira pessoa. Temos dentro do discurso narrativo, né, os três tipos clássicos, que são o discurso direto, quando se representa exatamente a fala da personagem, como ela disse, inclusive com sua entonação. O indireto, em que se reporta o que foi dito, por isso que nós temos o texto narrado em terceira pessoa, que não aparece a fala da personagem. E o indireto livre, que muitas pessoas confundem, porque apresenta características tanto do discurso direto quanto do discurso indireto. Esse tipo de discurso aparece muito no romance, novelas, contos, crônicas, contos de fadas. E o romance? Né? Muita gente se atrapalha com a questão do romance, porque pensa que todo tipo de romance é romântico, e na verdade não é assim que funciona. O romance é uma forma literária que pertence a esse gênero narrativo, porque tem todos esses elementos da narrativa, que há uma temporalidade, uma ambientação e os personagens definidos de forma muito clara. Você sabe as características de cada personagem. De onde vem o romance, prof? Vem dos contos épicos, das ações que são reveladas e são distribuídas ao longo da trama por cada um desses personagens. E essas características vão marcar uma proximidade com a realidade. Por isso que tantas pessoas ficam presas a novelas, a séries, a filmes. Esse romance, nós temos como um exemplo clássico a obra Dom Quixote de La Mancha, do espanhol Miguel de Cervantes, que é apontada pela crítica literária como a precursora do romance moderno. E aqui no Brasil, nós temos autores como Machado de Assis, Jorge Amado, maravilhoso, Graciliano Ramos. Então, esse romance, ele apresenta uma narrativa longa e uma quantidade variada de personagens, mas a linguagem, ela varia, seguindo a proposta do que é ambientado. Pode ser um romance fictício ou pode misturar ficção com realidade. Além disso, nós temos alguns romances específicos, a exemplo do romance histórico, que destaca a vida e costumes de determinada época. Nós temos como exemplo a obra Os Lusíadas, de Camões. Está sempre nesse sentido de utilizar a união entre ficção e realidade para poder prender
o público, né, o leitor, no caso do romance impresso. Nós temos os romances históricos, também conhecidos como romances de época, e, além disso, nós temos as classificações dos romances. É muito importante vocês compreenderem que existe o romance romântico, o indianista, o realista, e aí seguimos essa trajetória literária com os romances naturalistas, a culminar com o romance modernista. E a crônica é um exemplo clássico de texto narrativo. Por quê? Porque ele é curto, ele prende, chama atenção, geralmente tem uma lição de moral, se aproxima muito dessa realidade. Existem muitas crônicas que são veiculadas, por exemplo, em jornais, em revistas, e essa vida curta da crônica vai tratar exatamente de acontecimentos cotidianos. Então, por exemplo, se você pega uma crônica que foi postada na década de 1990, trazendo peculiaridades de situações contextuais daquela época, talvez você não compreenda o que é que o autor está querendo falar. Mas existem crônicas que são universais, que trazem temas universais. E, por conta disso, eu vou trazer um exemplo de crônica que eu amo. Lembro-me bem que eu li essa crônica no Fundamental 2, assim que eu passei para o Fundamental 2. E a crônica é sobre a velha contrabandista. Vamos acompanhar a leitura? Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta, com um saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou e então o fiscal perguntou assim para ela: escuta aqui, vovozinha, a senhora passa todo dia por aqui com este saco aí atrás. Que diabo a senhora leva dentro desse saco? A velhinha sorriu e, aos poucos dentes que lhe restavam, e mais outros, que ela adquiriu no odontólogo, e respondeu: é areia. Aí, quem sorriu foi o fiscal. Achou que era areia coisa nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou à velhinha que fosse em frente. Ela montou na lambreta com um saco de areia atrás. Mas o fiscal, desconfiado ainda, talvez a velhinha passasse um dia com areia e outro dia como amba, dentro do maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou que ela parasse outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu que era areia, uai. O fiscal examinou e era mesmo. Durante o mês seguinte, o fiscal interceptou a velhinha e todas as vezes que ela levava dentro do saco, era areia. Diz que foi aí que o fiscal se chateou. Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa coisa de contrabando para burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. Mas no saco só tem areia, insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta quando o fiscal propôs. Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada a ninguém. Mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que está passando por aqui todos os dias. O senhor promete que não espalha? Quis saber a velhinha. Juro, respondeu o fiscal. É lambreta. E aqui nós temos a velhinha contrabandista. Crônica bastante interessante, não é verdade? Além desse texto narrativo, com todos esses exemplos que eu dei para vocês, temos o texto descritivo, que pode ocupar-se de relatar, de expor determinada pessoa. Como eu falei, há uma riqueza muito grande de adjetivações e percepções sensoriais desse locutor. Quais são os exemplos de textos descritivos que temos? Um cardápio, uma biografia, viagens, o próprio currículo.
E o texto dissertativo argumentativo, todos vocês conhecem muito bem, que é o texto cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio, que trata-se de pedir ao candidato, né, que desenvolva uma argumentação consistente. Esse tipo de texto é marcado pela defesa de um ponto de vista e sua estrutura é dividida em 3 partes. Tese, que é a apresentação, antítese, que é o desenvolvimento, e nova tese, que seria essa conclusão. Temos outros exemplos de textos dissertativos argumentativos, como o editorial jornalístico, o ensaio, textos acadêmicos como monografia, TCC, teses, dissertações. Além desses 2, temos o texto expositivo, que vai trazer recursos como definição, conceituação, informação, descrição e também comparação. Sabendo-se que esses textos, eles circulam tanto de forma escrita, como forma oral, e também através de recursos midiáticos, temos como exemplo seminários, palestras, os próprios verbetes de dicionário e os trabalhos acadêmicos. O texto injuntivo, ele instrui, por isso que também é chamado de instrucional. Ele vai indicar uma ordem, então nós temos aí verbos no imperativo, e tem como objetivo principal orientar ou persuadir esse interlocutor. Por isso que a maioria tem essa presença do verbo no imperativo. Exemplos de textos instrutivos, né? As propagandas de forma geral. Então, nós temos, além das propagandas, bula de remédio, textos prescritivos, manual de instrução. E, para finalizar nossa aula de hoje, eu trago o conceito de gênero, né, que é um tema bastante discutido, sobretudo na academia, né, temos textos em perspectivas distintas, mas, de forma geral, eles podem ser definidos como unidades formadoras de sentido, com determinados propósitos, os propósitos comunicativos e as intencionalidades discursivas. Nós temos a vontade de um emissor, que poderá ser revelada por meio do discurso, com o objetivo de informar, convencer, contar uma história, persuadir, posicionar-se e opinar, por exemplo. Para entendermos melhor esse conceito, a gente precisa compreender que o gênero vai reunir sequências linguísticas em sua composição, mas se diferem com relação à intencionalidade de quem está propondo esse gênero. E trazem também outras características, como o contexto cultural e o contexto temporal a que são submetidos. E, com esse conceito, finalizamos a nossa aula de hoje. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, seguir todas as redes sociais do Arte de Escrever e aguardar os conteúdos de nossa próxima aula. Um beijo no coração de todos.